Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso agradecimento a você pelo prestígio ao nosso programa. Desejamos que você tenha muita paz em seu lar, no trabalho, que Jesus possa estar sempre com você e com a sua família. Nós temos aqui um livro, Lições de Sabedoria. Foi editado pela Folha Espírita, editado por uma iniciativa de nossa irmã doutora Marlene Nobre, já desencarnada. É um livro extraordinário, muito rico, contendo vários assuntos, entrevistas com Chico Xavier, palavras de Chico Xavier. É um livro de 280 páginas, mais ou menos. Aqui na contracapa está escrito Manual de Consultas para o Dia a Dia. Neste livro, Chico Xavier fala de maneira simples e direta sobre temas atuais: dor, amor ao próximo, sexo, drogas, aborto, eutanásia e muitos outros. Pela primeira vez você encontrará reunidos e organizados, de maneira prática, os principais ensinamentos de Chico Xavier, publicados em 23 anos de existência da Folha Espírita. Reportagens que a Folha Espírita fez ao longo do tempo e fez essa coletânea. Em certa oportunidade, Chico fez uma visita à Casa de Detenção de São Paulo, a antiga Casa de Detenção de São Paulo. Foi em janeiro de 1976. E os reeducandos da penitenciária de São Paulo tiveram oportunidade, alguns deles tiveram oportunidade de conversar com Chico, de entrevistar Chico Xavier e fizeram a Chico algumas perguntas, como esta: qual a prova que concretiza ser o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus? Vejamos, um dos reeducandos perguntou: qual a prova que concretiza ser o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus? Chico respondeu: o Espiritismo guarda as mesmas características do Consolador prometido por Jesus. O progresso tecnológico tem sido imenso e é irreversível. A máquina dominará o nosso presente e o nosso futuro. Olha, o Chico falando isso em 76. Quantos anos? 50 anos, né? 50 anos. A máquina dominará o nosso presente e o nosso futuro, como sendo aquele agente que vai diminuir as nossas fadigas, as nossas dificuldades, no trato das experiências físicas que necessitamos. Mas até que nos habituemos a respeitar a máquina e as leis que são estabelecidas para as máquinas, como pessoas humanas, estamos pagando e vamos pagar um tributo muito grande, até que haja dentro de nós a racionalização necessária para lidar com a máquina ou o preço que ela exija. Nós estamos vendo aí um progresso muito grande, estonteante. No entanto, a humanidade está vivendo dias difíceis
embora o progresso tecnológico, a incompreensão, a intolerância, a violência urbana, a violência no trânsito, a violência em toda parte, as guerras, as perseguições, as injustiças. Chico continuou: sei que muitos companheiros aqui, aqueles que nos honram com a presença neste encontro, e muitos dos companheiros reeducandos presentes, já conseguiram um autocontrole sobre o próprio corpo. Mas, genericamente, do ponto de vista coletivo, se nós ainda não sabemos dirigir com sabedoria os nossos processos de alimentação, se nós ainda não sabemos regulamentar com a precisão necessária, com o regime preciso, a nossa conduta sexual, se temos dificuldades imensas para lidar com o nosso próprio corpo, imaginemos a nossa dificuldade com os veículos, com as máquinas que nos auxiliam. Assim, estamos diante de uma série de acidentes e dificuldades no trato com a máquina e no aprendizado do respeito às leis que devemos frente a elas. Em nossa vida de hoje, dispomos de vantagens e de um reconforto que absolutamente não tínhamos há 50 anos atrás. Isso em 76. Imaginemos hoje, né? 2025. Somos povos de vanguarda no mundo. Todos estamos cogitando da própria independência. Queremos viver dentro da autossuficiência do ponto de vista de ações livres. Mas a verdade é que o progresso tecnológico nos encontrou numa condição muito inferior do ponto de vista de sentimento. Realmente, né? O progresso tecnológico, o progresso da inteligência, nos encontrou numa condição muito inferior do ponto de vista de sentimento. O que é que nós vamos fazer com a inteligência artificial? O que a humanidade irá fazer a partir da inteligência artificial? Vejamos, dias atrás, nós acompanhamos uma pequena gravação, foi postada no Facebook, na linha do tempo, um repórter em Portugal, nas ruas de Portugal, perguntando às pessoas: você acredita em Jesus Cristo? Ele perguntou umas 10 pessoas ou mais. Impressionante. A maioria, não acredito. E tendo até medo do repórter, afastavam-se do repórter, olhavam o repórter com desconfiança. Nós estamos vivendo com medo uns dos outros, infelizmente. A violência é tão grande que quando algum desconhecido se aproxima de nós, nós temos medo. Nós não sabemos quem é. Temos receio, temos medo quando se aproxima de nós um desconhecido. Principalmente se nós o julgamos pela aparência, né? Se ele não está bem vestido, se ele não está bem trajado, se é um andarilho, se é uma pessoa, um mendigo. Nós temos medo. Medo da pessoa se aproximar. Esses dias também, pelo Facebook, nós estávamos vendo um artista de TV descendo, estava lá no aeroporto, no saguão de um aeroporto, e um fã se aproximou: posso tirar uma foto com você? Ele respondeu: pode, mas não me encosta. Não me encosta a mão. Vejamos nós para onde estamos caminhando, não é?
Claro, nós precisamos de tomar certos cuidados, mas nós estamos vivendo com medo uns dos outros. Foi o que o Chico disse aqui. A verdade é que o progresso tecnológico nos encontrou numa condição muito inferior do ponto de vista de sentimento. Os drones hoje estão sendo usados para a guerra. Estamos sofrendo terrivelmente quanto a este aspecto, porque a série de desastres, de lutas enormes, de incompreensões, de abusos estão por toda parte. Atos de manifesta agressividade estão por aí. O Chico falando há 50 anos atrás, atingindo a nós todos, não somente aos nossos irmãos reeducandos, mas a todos indistintamente, como, por exemplo, os sequestros de crianças. Hoje não são mais sequestros de crianças, só de crianças, de jovens, adolescentes. É o tráfico humano, o tráfico de órgãos. Não é? Nós estávamos ouvindo hoje a Rádio Jovem Pan de São Paulo, eles falando a respeito do número espantoso de assaltos nas ruas de São Paulo para roubo de celular. E dizendo que os assaltantes hoje não estão atirando depois, eles estão atirando antes. Chegam atirando antes. Não é? Verdadeiramente, nós estamos precisando de uma introspecção coletiva. E essa introspecção coletiva, ela somente será feita através de uma aprovação coletiva. Continuando, Chico disse aqui, todos esses acidentes somados formam uma lista imensa de experiências dolorosas para nós, as criaturas humanas. Aí o Chico vai responder a pergunta que o reeducando fez a ele, sobre o Espiritismo, seu consolador. E nesta hora precisa, a doutrina espírita nos ajuda a compreender que a morte não existe, que a reencarnação está aí, que nós podemos ter muitos erros, mas que vamos ter a oportunidade da restauração necessária. Não sabemos lidar com a máquina hoje, pois podemos mesmo perder a existência em nossas organizações por abuso no manejo das mesmas, por inconsequência nossa, mas vamos ter outras vidas, vamos reencarnar, pois a misericórdia divina é inesgotável. É como nós já tivemos oportunidade de dizer aqui, sem a reencarnação, a vida não se explica. Sem a reencarnação, a vida do homem sobre a face da Terra, ela está relegada ao acaso, né? Ao chamado acaso. Diz Chico, a nossa esperança não deve esmorecer nunca, porque a doutrina espírita é uma doutrina de otimismo. Ela nos traz a visão da vida eterna. Ainda agora, recebendo uma mensagem de Nosso Emmanuel, ele passou uma frase assim, haja o que houver à noite, ninguém prende a alvorada. Quanta esperança e quanta beleza nesta frase. Nós que estamos vendo tantos filhos, tantos parentes mortos repentinamente nas estradas, tantos deles internados na toxicomania, às vezes em processos irreversíveis durante a vida física, e, no entanto, não estamos sem esperança, porque temos Deus, a imortalidade. Porque se a pessoa não tiver fé em Jesus, fé em Deus e na imortalidade, diante de tantas lutas e dificuldades, muitas vezes, ela começa a pensar em suicídio. Ela começa a pensar
em autoextermínio, porque ela não tem esperança, ela não tem uma perspectiva de futuro, não é? E prosseguindo, encerrando, Chico disse: Deus, Ele nos criou para sermos imortais, e a doutrina espírita nos amplia a crença, nos dá uma nova visão do Cristo, o nosso amigo eterno. Como é importante o Espiritismo nas nossas vidas, né? O Espiritismo consolador, revivendo o cristianismo. Como foi feliz Allan Kardec quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas pessoas são sustentadas por este livro? E, no entanto, existem companheiros que até criticam Kardec por ter publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, querendo que o Espiritismo fosse apenas uma doutrina científica. Ora, em quantas casas o Evangelho segundo o Espiritismo está presente? O livro está presente. Em quantos lares no Brasil inteiro? Este livro segurando tanta gente, este livro consolando tanta gente, este livro dando força a tanta gente para continuar vivendo e enfrentando as provações da vida. Certamente esses nossos irmãos que criticam o Evangelho segundo o Espiritismo, eles não precisam de Jesus, não é? Eles dispensam Jesus de suas vidas. Certamente são fortes o suficiente, não é? Será? Será que ainda não chegaram a um momento em que sentirão necessidade de recorrer à oração, recorrer à prece, recorrer a um passe, não é? E vem aqueles espíritas falarem, são os papapasses. Ora, esse pessoal não sabe o que fala, não é? Com todo o respeito, esse pessoal não sabe o que diz. Então, olha aqui, Chico encerrando, nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. Não haverá morte para ninguém. Nós todos vivemos e viveremos sempre. Dentro desta vida infinita, podemos encontrar recursos para encontrar ou reencontrar a felicidade. E o Espiritismo nos traz essa bênção. Eu não quero dizer que outras religiões sejam inferiores. Todos os caminhos de Deus são grandes, porque todos eles atingem essa meta. Mas nesta hora de progresso tecnológico, em contradição com as nossas dificuldades emocionais, a doutrina espírita é realmente um grande conforto de Jesus à humanidade. E, de fato, sem fanatismo, sem preconceito, não temos privilégio nenhum, mas o Espiritismo, de fato, é uma bênção. O Espiritismo, Jesus, é uma bênção. O Espiritismo, Jesus, é uma bênção para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mediúnica de Chico Xavier, toda ela voltada para o Cristo, voltada para a verdade, voltada para o conhecimento, para o esclarecimento. Toda a obra mediúnica de Chico Xavier, livros que levantam os espíritos, páginas curtas, grafadas pelos espíritos, é alimento. Alimento para o espírito. Uma página de Emmanuel, uma página de André Luiz, de Alta de Souza, Maria Dolores, uma página de um benfeitor, de Batuíra, de Carbachuta, uma página é alimento. Aí alguém perguntou,
Agora quem perguntou foi o jornalista Fernando Orme, lá do Rio Grande do Sul. Qual é a verdade desta vida? Chico respondeu: há algum tempo, um espírito amigo, aliás, um trovador de renome, ao referir-se à verdade, me diz que ela se parece a um espelho do céu, que se quebrou ao tocar a terra, em inúmeros fragmentos. Cada um de nós possui um pequeno pedaço desse espelho simbólico, com o qual pode observar a própria imagem, aperfeiçoando-a sempre. Que resposta profunda de Chico, né? Qual é a verdade desta vida, não é? O Chico diz aqui, a verdade pode ser comparada a um grande espelho que um dia caiu do céu e se quebrou na terra. Cada um pegou um pedaço e achou estar de posse da verdade absoluta, não é? Ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém. Nenhum pensador, nenhum cientista, nenhum sábio, nenhum filósofo, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum médium, nenhum espírita, nenhum espírito. Ninguém é portador da verdade absoluta. Nós vivemos aqui num mundo em que o conhecimento da verdade só pode ser relativo. Tudo sobre a Terra vamos dizer, de uma presença relativa para o nosso conhecimento, porque os nossos conhecimentos são limitados. Nós não conseguimos ainda vislumbrar o âmago das coisas, das pessoas, o nosso próprio íntimo. Estamos nos conhecendo. E o Espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento, à luz do Evangelho. Nós, às vezes, ouvimos falar, não é, em autoconhecimento, autoiluminação. O Espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento, à luz do Evangelho. Por que é à luz do Evangelho? Porque esse autoconhecimento, sem o Evangelho, nos destrói. Esse autoconhecimento sem a luz do Evangelho, sem a misericórdia, sem a compaixão, sem a compreensão, sem a tolerância. Esse autoconhecimento nos destrói, porque nós não vamos nos descobrir como imaginamos, nós não vamos nos descobrir anjos. Nós vamos nos descobrir criaturas muito imperfeitas. Um dia, sim, a caminho da angelitude, mas ainda vamos ter que caminhar bastante. Então vejamos o quanto Chico nos ensina, não é? Ele falando aos reeducanos na penitenciária, na casa de detenção de São Paulo, em janeiro de 1976. 50 anos atrás. O nosso programa está no final. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.